Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. E hoje eu gostaria de falar aqui no canal sobre dicas para você ter uma boa leitura e um bom conhecimento sobre as constelações familiares. Antes disso, se inscreva no canal, clique no sininho aí embaixo. Dessa forma você ajuda a gente a manter conteúdo e sempre que sair um novo vídeo, você será notificado também. Continuo fazendo atendimento em psicoterapia breve sistêmica, de 4 a 5 atendimentos online e também online, um atendimento apenas em constelação familiar individual. As informações você tem no site e também através do meu WhatsApp que está aí embaixo do vídeo. Bom, falando sobre dicas de livros, é muito difícil a pessoa entender e compreender sobre as constelações, a filosofia sistêmica, o pensamento sistêmico, sem conhecer o trabalho das constelações, sem conhecer Bert Hellinger. Então vou dar aqui algumas indicações, algumas dicas para você começar a fazer leituras e se aprofundar também nesse conhecimento. E na medida que você vai se aprofundando, muitas vezes também você já vai percebendo caminhos de solução para suas próprias questões, sem necessidade, muitas vezes, de você ter que procurar fazer uma constelação familiar. Bom, o primeiro livro que eu quero indicar, já indiquei aqui, inclusive já sorteei também no meu canal do Instagram, é Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Esse livro aqui é uma autobiografia de Bert Hellinger. Impossível você falar de Bert Hellinger sem conhecer Bert Hellinger. E nesse livro ele conta a história da vida dele, desde a infância, tudo que ele passou lá na Alemanha, até as constelações familiares, as descobertas da constelação e o final da sua própria vida. Então esse é o primeiro livro. Também de Bert Hellinger, Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Esse livro aqui é uma entrevista para uma jornalista alemã, onde ela vai fazendo muitas perguntas, instigando muito Bert Hellinger a responder e a esclarecer muitas dúvidas das constelações familiares que a maioria das pessoas tem. E depois, na sequência deste livro, Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, é uma sequência dessa entrevista. É uma outra entrevista que ela fez posteriormente e deu origem a este segundo livro, também muito esclarecedor, Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos. Esse livro é muito bom. Gosto muito também A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Esse livro também é fantástico para quem quer ir se aprofundando nas constelações, não necessariamente para você se tornar um constelador, mas para você ter conhecimento e informação para a sua própria vida, para o seu próprio aprendizado e crescimento. Esse daqui para quem quer trabalhar com as constelações, Ordens da Ajuda, são os princípios da ajuda segundo a visão sistêmica. Quem quer trabalhar com as constelações não pode deixar de ler esse livro, é um livro básico para quem é ajudante, para quem é constelador e facilitador. Ordens da Ajuda. Esse outro livro eu gosto muito também, do Bert Hellinger, Amor à Segunda Vista. E aqui fala muito sobre relacionamento de casal, com muitas constelações e exemplos das dificuldades que os casais enfrentam e a origem dessas dificuldades, que mais de 90% das vezes está na família de origem, nos relacionamentos ainda não resolvidos da nossa família de origem. Então, esse livro é uma boa dica para quem quer olhar para relacionamento de casal. E por último, de Bert Hellinger, a indicação é O Amor do Espírito. Esse livro aqui, da editora Atman, é um livro que compele, na verdade, ele faz uma junção de vários outros livros do Bert Hellinger. Vale muito a pena, tem muitos temas, muitos assuntos nesse livro. Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E agora, indicações que não são de Bert Hellinger, são de outros autores e que são muito bacanas também. Quem quer trabalhar, por exemplo, quem quer conhecer um pouco mais da pedagogia sistêmica, voltado às escolas, aos professores, Marianne Frankel, uma alemã, escreveu esse livro, Você é um de Nós. Também é um livro de cabeceira para quem quer começar a introduzir no pensamento sistêmico, na escola, na educação
Então, na pedagogia sistêmica, muitas escolas, muitos professores estão fazendo cursos de pedagogia sistêmica, e esse é um livro básico que você pode ler e se aprofundar também na questão da pedagogia sistêmica. Muitas vezes as crianças se rebelam nas escolas contra os professores, porque muitas vezes esses professores criticam os pais dessas crianças, e na alma dessas crianças elas vão ficar totalmente fiéis aos seus pais e contra esses professores. E neste livro da Marianne Frankel, ela trabalha essas questões de sala de aula sem usar e sem fazer nenhuma constelação, apenas com alguns exercícios e algumas reflexões com os alunos. Muito bacana. Também, agora da Sophie Hellinger, A Própria Felicidade, volume 1 e volume 2. São livros bem básicos para quem quer começar a conhecer a constelação. A linguagem aqui é muito mais acessível do que a linguagem de Bert Hellinger, lembrando que Bert Hellinger é um filósofo. Então, a Sophie Hellinger, a esposa do Bert Hellinger, tem esses 2 livros no Brasil, para você começar a ter uma percepção sobre a constelação. São livros básicos. Acredito aqui, pela minha percepção, que esses 2 livros foram escritos em 4 mãos, do Bert e da Sophie Hellinger. Também um material interessante. Para quem quer se aprofundar na questão dos problemas de sintomas e doenças, Constelações Familiares e o Caminho da Cura, de Stephan Hausner. Muito interessante esse livro. Esse livro fala sobre as doenças, os emaranhados sistêmicos por trás das doenças e sintomas, sempre lembrando para você que cada caso é um caso. Não tome as questões aqui como diagnóstico para a sua situação, mas é um livro também que pode dar algumas referências importantes para nós. E de Juan Garriga, um terapeuta espanhol muito próximo de Bert Hellinger, ele levou para a Espanha Bert Hellinger e as constelações. Tem esse livro que eu gosto muito, O Amor que Nos Faz Bem. Esse livro aqui trata muito de questões do casamento também. Então, é um livro bastante interessante, uma linguagem bastante acessível para quem quer também conhecer um pouco mais sobre as dinâmicas sistêmicas que envolvem os casais. Bom, era isso que eu queria trazer para você. Sem conhecimento, sem nada, é difícil a gente falar de constelação, de pensamento sistêmico, criticar as constelações e os pensamentos sistêmicos sem compreender na profundidade. Então tem livros, tem muito mais livros também, tem vídeos, você tem aí à sua disposição uma série de recursos para você se aprofundar no pensamento e na filosofia sistêmica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e mande suas perguntas. Na medida que as suas perguntas forem chegando, a gente vai criando novos vídeos aí para vocês, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.